Memórias do Poder Legislativo está de volta e a gente continua conversando com o deputado que mais mandatos tem aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, que é o deputado Antônio Salim Curiatti. Isso é experiência, né, deputado? Não, o número de mandatos, sem dúvida alguma, ajuda o deputado a ter mais experiência, né? Mas é importante, com essa experiência, observar que tem alguns fatos que são realmente importantes, né? E nós observamos isso. Por exemplo, eu acho que o Brasil, para melhorar rapidamente, precisa atualizar, modernizar o Código Penal, o Código de Processo Penal, que é de 1940. Que o Getúlio Vargas fez o Código Penal. Você sabe para quê? Você não sabe. Para punir batedor de carteira. E agora continua esse Código de Processo. O mesmo. Não dá. Então, o que faz aqui? A polícia, né? Os órgãos de repressão prende, mas a justiça libera dentro da lei, dentro do processo penal. Então é importante, eu acho que é a coisa mais importante para esse país que os deputados federais e os senadores têm que fazer é modernizar, atualizar o Código de Processo Penal. Senão fica aí nessa situação difícil. Eu diria até uma baderna. Foi isso que o senhor propôs quando deputado federal, porque ele tem 9 mandatos como deputado estadual e 1 como deputado federal constituinte de 87 a 91, né, deputado? Exatamente. E eu tenho um dado aqui que o senhor vai ficar contente de eu falar. Que o senhor trabalhou muito, o senhor ficou entre os 20 primeiros que mais produziram durante a Constituição, a elaboração da Constituição. Exatamente. Eu acho que tem alguns episódios que são fundamentais para que sirva de exemplo para a população. Por isso que eu digo que a população tem que participar da política, ou sendo candidato, participando, se elegendo, ou fazendo com que, efetivamente, ela trabalhe para eleger um bom candidato. Aquele que ela julgou que é trabalhador, que respeita, que faz, que produz. Não aquele que fica indiferente e criticando. Razão. Quando o senhor estava em Brasília, então, na elaboração da nova Constituição, que o senhor propôs essa emenda da independência dos poderes... Não. Aquilo já faz parte da Constituição. Eu que estou propondo, como aqui no Estado, por exemplo, e nos Estados, a autonomia financeira é só do poder executivo, ele que manda, ele que distribui o dinheiro. Por exemplo, eu dou uma verba para a pai de Presidente Prudente. Tá. E ela não é atendida até o fim do ano. A turma não critica o Poder Executivo, que tinha que dar o dinheiro para que o deputado desse. Tinha que liberar essa verba. Ela critica o deputado. Então, eu tenho aqui uma proposta já na Assembleia Legislativa de São Paulo, está até para a ordem do dia, para ser tá pronta para a ordem, que faz com que o Poder Legislativo e o Poder Judiciário tenham também uma verba financeira para desenvolver o trabalho da Assembleia, do Poder Legislativo e do Poder Judiciário. Que ela não dependa apenas do Poder Executivo. Entendi. Está para a ordem do dia. Quem sabe a possibilidade de ser aprovado aqui na Assembleia vai ser uma vitória grande para a política. Mas lá em Brasília, no Congresso, como eu estava perguntando para o senhor pensou, né, numa emenda, me corrija se eu estiver errado, que depois o senhor teve que retirar para diminuir o número de deputados? Isso foi. Uma grande polêmica. Eu acho o seguinte, vou ser franco para você. Eu acho que eu fiquei 4 anos lá, são 513 deputados. Eu julguei isso num país cheio de problemas, com muitas dificuldades, que o número reduzido de deputados que nós calculamos lá no estudo, que seria de 218, seria... 300 a menos. Seria muito bom. A economia seria muito grande
e o poder podia investir nas obras sociais que pudesse beneficiar especialmente a população mais ou menos. Mas não consegui. Eu fui ameaçado de morte. Tive que retirar o projeto. Ameaçado de morte? Aí eu retirei o projeto, a emenda que eu tinha feito, propondo a redução de 513 deputados para 218. Eu acho que era... E foi um trabalho, teve uma repercussão muito grande. Eu acho que eu ainda continuo com essa ideia. Eu acho que o a Câmara Federal precisa ser reduzida no número de deputados. Não digo para 218, mas para 300, de 513 para 300. Como eu acho que aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo também pode reduzir para 70. É uma maneira de fazer com que o Poder Executivo, o Poder Legislativo tenham condições de oferecer mais condições de obter para beneficiar a população, reduzindo os gastos da economia. Bom, o senhor falou que foi ameaçado de morte para retirar essa emenda, mas como é que era a construção assim, das outras emendas que o senhor propôs? Era um clima mais tranquilo? Não, as outras emendas Conta pra gente. Eram mais singelas, né? Não tão polêmicas, Não tão né? polêmicas, né? Mas eu acho que eu fiz muito trabalho. Você leu aí que o que mais produzi foi entre os 20 que mais produziram na Câmara Federal. Então, tem muita coisa boa que nós fizemos e não dá para estar reproduzindo aqui nesse instante. Mas o que eu pude fazer de bom, eu fiz. O senhor apresentou, então, na época de elaboração da Constituição, né, 222 emendas. 40% foram aprovadas. Exatamente, foi um resultado favorável, muito bom. E eu fiquei insatisfeito, né? Mas depois eu não pude continuar deputado federal. Mas retornei novamente para ser deputado estadual. Eu tenho certeza que eu tenho feito um trabalho muito bom a favor da população, a favor da democracia. E os deputados aqui, às vezes há muita crítica, mas a turma trabalha, os deputados trabalham. Os deputados, quase todos eles, realmente oferecem o melhor do seu esforço em benefício da população, em benefício do regime. Acabei não perguntando para o senhor como é que o senhor chegou a deputado constituinte, porque o senhor era deputado estadual, tinha sido prefeito, e como é que foi essa chegada a Brasília? Não, aí eu saí candidato e tive um resultado favorável, né? E fiquei lá. Fui colega, inclusive, na Constituinte, na Câmara Federal, do ex-prefeito, né? Ex-governador Lula. E que era trabalhador, foi trabalhador lá, dedicado. Sempre tivemos uma boa amizade, um bom companheirismo. E o resultado era sempre um resultado bom. Eu acho que a gente tem que procurar oferecer o melhor, sem revanchismo, sem ódio, nada, para que efetivamente o resultado seja bom para toda a população. E como é que foi esse retorno, depois de ter passado por Brasília, ajudado a elaborar a Constituição, como é que foi voltar para cá? Foi muito bom. Eu continuei, com a experiência maior que eu tinha, eu continuei fazendo o melhor, procurei fazer o melhor. Eu acho que é difícil a gente explanar todos os projetos, todos os programas que nós atendemos, mas sempre fizemos o melhor. E nunca deixei de atender uma solicitação de alguém que nos procurasse. Inclusive, eu lembro até um episódio, alguns episódios que a turma chega. Deputado, nós temos procurado o senhor porque nós sabemos que o senhor não mente. O senhor procura oferecer o melhor. O senhor é na política como é na medicina. Pau, pau, pedra, pedra. Eu fico contente, porque efetivamente eu procuro fazer o melhor, sem denegrir, sem levar mensagem negativa e sem fazer com que efetivamente a pessoa não fique satisfeita. Porque o resultado é sempre favorável, porque a pessoa fica consciente de que foi oferecido a ele todos os mecanismos para que tivesse resolvido a sua mensagem, sua solicitação. O senhor acha que é isso que falta um pouquinho hoje na política, então? Não é isso que falta na política. Eu acho que a política é muito difícil e os interesses também são conflitantes.
e o resultado sempre não é como a gente quer, como os reivindicadores querem. Então, nós precisamos fazer com que, efetivamente, a população entenda que é importante participar da política e aqueles que não estiverem satisfeitos com os deputados, que saiam candidatos para mostrar como é que deve ser feito, para ajudar o próximo, né? Porque criticar é fácil, destruir é fácil, o duro é construir. Então, aqueles que acham que a política não está bem, que saiam candidatos, disputem as eleições. Isso que é importante, mostre boa vontade, porque aí, mostrando a boa vontade, vão servir de exemplo. E o resultado aí vai ser favorável para todo mundo. Mas, deputado, por que o senhor disse que a política é difícil? A política é difícil porque cada cabeça tem uma sentença. E não é fácil controlar a ideia e o pensamento de cada um. Então, a grande maioria pensa de maneira diferente do nosso posicionamento. Eu tenho um posicionamento, tenho uma ideia, né? Mas nem todos têm o mesmo pensamento e a mesma ideia. Eu tenho certeza que eu sei o que é bom e o que é mal. E sei distinguir o que está errado e o que está certo. Então, esse comportamento é que ajuda a gente a ter um resultado favorável. O senhor diz isso porque o senhor tem muita experiência, claro, na política, né? Mas o senhor acha que precisa ter experiência para fazer o bem e para fazer... Eu digo para negociar, isso que eu queria perguntar para o senhor. O senhor acha que isso o senhor foi aprimorando ao longo do tempo, essa questão de negociação? Porque a política é muito isso, né, deputada? A saber ceder, às vezes. É verdade. Articular. Mas cada cabeça uma sentença. E não dá para que todos tenham o mesmo pensamento e o mesmo comportamento. O meu comportamento sempre foi esse, de procurar fazer o bem e procurar ajudar o próximo, da melhor maneira possível. Nem todos pensam assim. Eu sempre pensei assim. Quero fazer o bem, quero ajudar o próximo. E eu, na realidade, faço isso com satisfação, porque Deus, eu tenho a impressão que Deus me ajuda. Deus faz com que, efetivamente, eu tenha saúde e tenha um resultado favorável. Por isso que eu carrego aqui. Aí os caminhos vão se abrindo. A cruz de Cristo aqui, isso tem a proteção divina. Mas o senhor enfrentou resistência por ser desse jeito, já? Não, oposição, mas é claro. Outros partidos? Não, sempre a gente oferece resistência e tem oposição. Mas a gente tem que esquecer. Eu, numa reunião que tive recentemente, nós disputamos uma eleição e eu disse aos meus companheiros, nós ganhamos, e eu vi e senti que tinha muitos companheiros que criticaram os que foram derrotados. Aí eu assumi a palavra lá e disse, não adianta criticar os derrotados. Nós temos que, pelo contrário, não considerá-los derrotados e inimigos, considerá-los apenas que eles não perderam a eleição, mas que eles podem estar conosco, não sendo adversários, mas sendo pessoas que podem fazer o bem ajudando o próximo, junto conosco, e não querer fazer com que eles se tornem nossos inimigos. Então é possível trilhar sempre o caminho do bem? Claro, sempre o caminho do bem, fazer com que realmente todos nós possamos juntos fazer o melhor possível. Às vezes isso não é fácil, isso é muito difícil, mas eu tenho esse pensamento e esse comportamento. Eu procuro fazer o bem, procuro não considerar o adversário meu inimigo e procuro fazer com que efetivamente a população tenha o respaldo e o apoio para que obtenha a sua tranquilidade com o resultado, com a mensagem favorável. E nesse sentido que o senhor fala, a população pode ficar tranquila, porque o que as pessoas pensam muito é que na política existe corrupção. Existe muito roubo, muita corrupção. Pois é. Mas vira um sinônimo até, né? O que é muito ruim. Mas aí que está, a população tem condições de observar aqueles que têm mau comportamento. E esse ser repudiado. Porque eu também repudio os que têm mau comportamento. Eu tenho tranquilidade e a consciência tranquila de fazer o melhor e ter respeito de toda maneira a população, o próximo e aquele que faz o bem. O instrumento é o voto, né? Claro. Falta acompanhar também, deputado, o senhor acha, a trajetória do político,
trajetória parlamentar mesmo, ver quais projetos de lei esse deputado está propondo, fiscalizar mais? Não, a população faz isso, mas não é fácil aquela comunidade carente, necessitada, mais humilde, empenhada em resolver os seus problemas particulares, de observar o que é certo e o que é errado, muitas vezes. Mas tem esse determinado setor que observa isso e condena. E eu também sou favorável que condene os que têm mau comportamento. É isso que a gente pode fazer. Tá certo, deputado. Vamos para o nosso último bloco, então, do nosso Memórias. Vamos falar de futuro no próximo? Então tá certo. Memórias volta já, não sai daí.